nessa unidade, nessa ideia de unidade e de guerra. Eu falei, Senhor, como é que eu vou juntar duas coisas? E aí Deus deu o texto de 2 Crônicas capítulo 20, abre a sua Bíblia. 2 Crônicas capítulo 20, é um texto longo, então coloca o óculos, presta atenção, para depois dar menos trabalho ao Espírito Santo, e veja que coisa fantástica essa história. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e os destes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos destes por herança. O nosso Deus, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, descendente de Asaf. No meio da assembleia ele disse: escutam todos os que vierem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês se encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor, que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes
dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. O Senhor em alta voz. E de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército e cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram eles grande quantidade de equipamentos e de roupas, também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som das liras, das harpas e das cornetas. O temor do Senhor Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Vocês aplaudem louvor a Deus, não aplaudem uma palavra dessa? Misericórdia. É para a palavra do Senhor. Se é para a palavra do Senhor, tem que ser mais forte, enquanto eu bebo água. Precisa pregar, pastor Rogério? Precisa não. Se ler esse texto 3 vezes, você fica cheio do Espírito Santo, se deixar essa palavra entrar. Mas eu vou arriscar não estragar. Josafá reinou 25 anos e andou nos caminhos do Senhor. É impressionante que a Bíblia mostra que não é pelo fato de você ter pai ruim que você será ruim. Nem sempre aqueles que tiveram uma história de família difícil serão pessoas difíceis. Mas o seu pai, o pai de Josafá, o rei Asa, também foi um bom rei. Josafá, diz a Bíblia, como Asa, seu pai, andaram nos caminhos do Senhor. E sabe qual foi a virtude de Josafá, e principalmente a virtude do seu pai? Ele destruiu os altares dos deuses falsos. Ele aniquilou a idolatria. Uma das coisas mais terríveis é a idolatria, porque a idolatria não é você construir uma imagem de escultura. Idolatria é uma coisa muito mais forte. Idolatria é quando você coloca no trono do seu coração alguém ou alguma coisa que não seja o Deus dos céus. E Asa aniquilou a idolatria. Josafá permaneceu nesse caminho. E a Bíblia diz que houve um tempo de paz, de muitos anos de paz. Irmãos, esta semana, quando eu vi aquelas crianças na jaula,
Quando eu ouvi de crianças decapitadas, bebês, não tem como nós não voltarmos para Deus e perguntarmos o que é isso. A que ponto a humanidade chegou? Mas não é lá não, é aqui na Lúcio Costa. Quando alguém friamente desce de um carro e atira em pessoas que estão conversando. Quando os poderes das trevas dominam. A guerra não está só na faixa de Gaza. A guerra não está só no fronte na Ucrânia. A guerra está aqui. E além da guerra externa, muitos de vocês, muitos de nós, está vivendo uma guerra interna. E eu não sei por que a tua guerra interna prevalece. Aí me encontrei com um livro, talvez um dos livros mais reflexivos e filosóficos da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. Quando Salomão, no final da vida, questiona muitas coisas. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai questionando e tentando entender o que não dá para entender. E ele escreve uma passagem no capítulo 3 que eu quero convidar você a ler. Não agora, mas você vai ler esse capítulo, esse pedaço, quando ele declara que há tempo para tudo. Há tempo para amar e para deixar de amar. Há tempo de paz e há tempo de guerra. E depois de muitos anos em paz, a guerra chegou quando três povos, os moabitas, os amonitas e os moradores do Monte Seir resolveram invadir e atacar Israel. Quem ouviu a pregação de hoje de manhã, poderosa do Espírito Santo, pelas palavras do pastor Humberto, vai se lembrar que ele contou uma história, uma experiência, de uma traição pessoal que passou na sua vida. Qualquer um de nós que viesse aqui agora, poderia contar uma traição que passou um dia. E sabe quem eram esses povos, pastor Humberto? Os três povos que atacaram Israel eram os três povos que Deus disse a Israel quando saiu do Egito, para que Israel dominasse a terra prometida, e Deus disse: não ataque esses povos, poupe-os. Às vezes na vida da gente, por uma explicação que não sabemos a resposta, pessoas que mais nós investimos são pessoas que se levantam contra nós. Pessoas que às vezes você deu mais amor, são pessoas que você vai ter mais decepção. E esses três povos, que Deus disse a Israel: não os mate, não os aniquile. O texto declara que Israel desviou o caminho, porque se lutasse contra amonitas, contra moabitas e contra os habitantes do Monte Seir, ele iria destruir, porque ele estava debaixo da bênção de Deus. Mas Deus disse: não faça isso. E eles o pouparam. Mas são esses povos que traem e que vão atacar Israel e que vão atacar Judá e Jerusalém. Eu não sei qual é a guerra que você está vivendo. Além da guerra externa, eu disse que há dois tipos de guerra. Eu não sei qual é a sua guerra interna, qual é a sua crise, qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento.
Às vezes o problema está dentro do teu casamento, está dentro das relações com os teus filhos, às vezes o problema está lá no seu trabalho, às vezes o problema está com uma enfermidade, está no teu próprio corpo. Eu não sei qual é a guerra que você está vivendo, mas eu quero tirar desse texto 5 lições profundas, rapidamente. 5 lições profundas do que a guerra pode gerar em nós. Senhor, se a guerra é inevitável, se o tempo de guerrear é inevitável, me dá visão para entender, me dá visão para ver a tua glória e compreender qual é o propósito. A mente de Deus é muito superior à nossa, os entendimentos de Deus. Os pensamentos do Senhor são mais elevados. Senhor, me faz entender por que estamos no meio da guerra. Seja a guerra externa, seja a guerra interior. A primeira resposta serão 5. Do que a guerra pode gerar em você. A primeira coisa que ela pode gerar em você é dependência. E eu vou trazer para você na palavra do texto que lemos, como versículo 3. Vejam o que diz a Bíblia: Josafá alarmado. O bom rei alarmado, o guerreiro Josafá alarmado, decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. Desde o Velho Testamento, o povo de Deus era chamado a jejuar em momentos difíceis. No Novo Testamento há pessoas que dizem assim: depois do Espírito Santo não precisamos mais jejuar. Não foi isso que Jesus disse. Haverão tempos em que nós jejuaremos, dedicaremos a nossa vida mais à oração. E Josafá chamou todo o povo e proclamou. Josafá decidiu e estabeleceu um propósito. Qual era o propósito? Eu quero ouvir a Deus sobre essa guerra. Naquele momento Josafá se coloca de uma maneira dependente, vulnerável, fraco. E ele tinha, gente, todos os motivos para confiar nele mesmo. Porque ele era um homem bem-sucedido, ele era um rei bem-sucedido. Ele era um governante bem-sucedido, ele era um administrador bem-sucedido. Seu pai, sua geração, eram bem-sucedidos. Mas agora ele está com medo, ele está atemorizado, ele está amedrontado, como diz a Bíblia. E ele vai consultar a Deus. O que você deve fazer quando o medo chega, quando a tristeza chega, quando você se sente acuado. Quantas experiências espirituais virão no meio da oração e dessa campanha? Eu quero dizer uma coisa para você que está na campanha: Deus vai te dar experiências inesquecíveis. Mesmo você que já conhece tanto a Deus, porque quanto mais a gente busca e está perto dEle, mais Ele se manifesta. O Senhor se manifestará a você. Hoje pela manhã uma família me procurou para contar uma experiência depois do início da campanha, e eu disse: louvado seja Deus. Uma opressão tomou conta do ambiente onde uma moça estava. Isso acontece até com crente. Um crente não fica possesso, mas um crente pode ser opresso. E uma pressão diabólica. E ela teve uma experiência de unidade. Sentindo aquilo, eu já tive essa mesma experiência. Como se seu corpo não pudesse se mover, como tivesse uma força em cima de você, uma força maligna. E você não consegue se mexer. E naquela hora, o Espírito Santo veio à mente dela e disse a um povo que está clamando por você: os pastores clamam pela igreja, os pastores oram por você, você é a igreja. E ela foi se fortalecendo no Senhor, resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dela. É Bíblia.
Resistir ao diabo, ele fugirá de você. Vai acontecer coisas tremendas aqui esses dias. Aleluia, eu não sei nem o que é, mas Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai salvar, Deus vai fazer, recebe. Se você não acredita, fica tranquilo, porque não vai acontecer nada com você. Mas se você acredita e quer, confia no Senhor, como orou o pastor aqui esses dias, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Mas você tem que se sentir dependente. Quando a fúria do inimigo se levanta contra você, quando o medo toma conta, ter medo não é pecado, é emoção humana, mas que você se prostre diante do Senhor, diga ao Senhor o que o Josafá disse: Senhor, eu não consigo, Senhor, nós não sabemos, o exército contra nós é enorme, é muito grande, são 3 povos, são 3 grupos, Senhor, tem misericórdia. E faça uma coisa que está na Bíblia, que ele fez, ele decidiu buscar o Senhor. Tome essa decisão agora. Diga assim comigo: eu decido. Para, só se quiser, só se fizer a decisão. Eu decido buscar o Senhor, para que Ele possa me responder em todos os propósitos que eu tenho. O Senhor vai falar contigo, tenha certeza disso. Louve e glorifique o Senhor. Consulte o Senhor. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, creia. A primeira coisa que a batalha gera em nós é dependência de Deus. A segunda coisa é unidade. Está anotando? Josafá conclamou todo o povo para jejuar. Todo o povo. E diz o verso 4: vinha gente de todas as cidades. Eu imagino que cena linda. Gente de todas as cidades buscar o Senhor. Isso é unidade. É unidade quando começa a entrar aqui 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 pessoas. É unidade do povo de Deus. Quando nós nos juntamos, porque juntos nós somos melhores, o inferno treme. Satanás não treme com muitas coisas que você faz, mas ele treme quando você ajoelha-se diante do Senhor, invoque o nome do Senhor, e ele já te deu a vitória. E todo o povo vinha de todas as tribos, todos os lugares de Judá e de Jerusalém, e eles fizeram um jejum, no tempo de guerra. Olha para mim e anota uma coisa: unidade nasce de dor. Vocês estão vendo isso na televisão? Unidade nasce de dor e gera súplica. Os 170 e poucos brasileiros com sangue judeu e alguns que estavam de férias entraram em São Paulo, e uma moça deu a seguinte entrevista: eu quero logo chegar lá, porque os meus irmãos judeus estão lutando, e eu me sinto mal estando aqui. Eu falei: o que toma a mente de uma pessoa para querer ir para uma guerra, a não ser um espírito de unidade, incompreensível. Mas o Senhor Deus dos céus e da terra pode dar a essa igreja e a todos nós uma unidade tal que nos ajudará a vencer todos os inimigos de Deus, na força do Senhor e do seu poder. E todo o povo veio de Jerusalém e de Judá. E quando chegaram, Josafá faz uma oração. Olha, eu quero estimular você
a estudar as orações da Bíblia. Eu aprendo muito quando eu leio uma oração e vou vendo os ingredientes da oração da pessoa. E olhando essa oração de Josafá a Deus, eu fiquei imaginando o coração de Deus recebendo aquelas palavras de Josafá. Ele começa como Jesus ensinou. Jesus ensinou muitos séculos depois, mas vejam, com uma oração bíblica, a oração eficaz tem um molde, tem um modelo, não é reza, não é repetição, é sua, é de dentro, mas é coerente. Como é que Jesus ensinou? Pai nosso que estás nos céus, ele não saiu pedindo nada, ele glorificou, ele disse: santificado seja o teu nome. Josafá começa orando assim: Senhor, engrandecido seja o teu nome, o Senhor domina sobre todos os reinos do mundo. O nosso Deus domina sobre todos os reinos do mundo. O nosso Deus domina sobre todos os reinos do mundo. O nosso Deus domina sobre todos os reinos do mundo. E ninguém pode opor-se a ti. Ele fala do caráter de Deus, da identidade de Deus. O segundo ingrediente da oração de Josafá é lembrar das promessas de Deus. Aqui tem um problema. Sabe por que você não conhece as promessas de Deus? E são centenas. Porque às vezes você não conhece a Bíblia. Como é importante conhecer as promessas. Ele se lembra das promessas, ele se lembra das experiências do passado, ele se lembra das vitórias de Israel, ele se lembra como Deus agiu, ele se lembra como Deus tirou o povo do Egito, ele se lembra como Deus fez o povo atravessar pelo meio do mar com o pé seco. Ele se lembra, se lembre, olhe para mim, você que está na internet ou aqui, ele se lembra, se lembre você de todas as vitórias que Deus já te deu ao longo da tua vida, e que elas te motivem, elas te abençoem, que você traga à mente, à memória, o que te dá esperança. E quando você se lembra das vitórias de Deus, isso enche o teu coração de esperança. Glorifique ao Senhor. Terceiro ingrediente que Josafá colocou na oração. Que oração é essa? Ele expõe as suas limitações. E ele diz para Deus: eu não tenho força para enfrentar esse inimigo. Ô valentão. Tem um monte de valentão de Jesus, não é? Mas só é valentão cantando domingo. Chega segunda a ver um ratinho do diabo, acuado. É mais produtivo você dizer a ele: eu não tenho força contra isso. Eu não sei a resposta. Eu não sei o que fazer. Diga para Deus que você não sabe o que fazer. E sabe como ele disse: Senhor, o exército contra mim é enorme. Às vezes o que está contra a tua vida é tão grande. Mas ele declara, ele faz uma declaração de esperança num outro ingrediente que ele coloca na oração, e diz assim: os nossos olhos, ele não disse os meus, os nossos olhos, os olhos de todo o povo de Israel, os nossos olhos estão postos em ti. Eu estou com medo, eu não tenho resposta, eu não sei o que vai acontecer, mas os meus olhos estão postos em ti. Olhe para o céu agora e diga a Deus: os meus olhos estão postos em ti, Senhor. A minha esperança está posta em ti. Como nós oramos pouco e oramos mal. Uma cena em 1995 me impactou quando eu cheguei num bairro de Nova York chamado Astoria. Tinha uma fábrica. Estava 2 graus no mês de dezembro. Muito frio no norte. E era exatamente meio-dia quando tocou uma sirene. Mas era uma sirene de fábrica, não era nada do Estado. E um monte de gente começou a correr. Eles colocaram a mão no bolso, nos casacos,
e tiraram uma pequena toalha, um pequeno pedaço de pano, colocaram no chão. Eu não estava aguentando de frio. Eles colocaram e se ajoelharam e colocaram o rosto no gelo. Aquilo me impactou. Eu disse: Senhor, se teu povo que chama pelo teu nome se humilhar dessa maneira, como que nós temos que aprender com eles? Não importa. Entrei numa padaria e perguntei a um sujeito que estava lá: por que eles fazem isso? Ele disse: eles fazem isso 5 vezes, como um relógio de oração. Botam a toalha voltados para o lugar onde está o seu Deus e clamam. E eu fiquei pensando quanto tempo a gente ora. Aonde está a nossa direção de oração? Quando a gente percebe e vê que nós não podemos contra esses exércitos que guerreiam contra nós. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra aquele chefe do departamento. Não é contra aquele vizinho. Não é contra os inimigos de Deus. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas há uma coisa por trás, uma coisa poderosa, diabólica. A nossa luta é espiritual. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir firmes no dia mau e lutem. E essa luta só pode ser, diz o texto de Paulo aos Efésios, combatida com oração. Um dos maiores pregadores do mundo foi Charles Spurgeon. Ele foi tão bom e tão profeta, que até hoje é chamado de príncipe dos pregadores. Mas ele contou na sua biografia, quando aquelas cidades inteiras iam para o templo ouvir Charles Spurgeon, ouvir a palavra de Deus na boca daquele profeta, ele dizia: eu não estou sozinho. 300 pessoas todos os dias que ele pregava se colocavam no porão da igreja, 300 pessoas para orar pelo sermão de Charles Spurgeon, para que o Espírito Santo o usasse. É como se agora, nesse momento, 300 pessoas, ao invés de estarem aqui sentadas, estivessem no porão da igreja, de joelhos, com a boca no pó, clamando para que o Espírito Santo me usasse. E ele disse: eu só posso enfrentar essa guerra se alguém estiver orando por mim. Há 300 intercessores, e eu quero agradecer a sua vida, porque ora pelos pastores, pelos profetas da igreja, por aqueles que pregam a palavra de Deus, porque o justo vai viver pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ore pelos profetas, para que tenham liberdade, para que tenham um trânsito livre, e que o diabo não atrapalhe a mensagem. A guerra tem que gerar dependência, a guerra tem que gerar unidade. Terceiro, a guerra gera movimento dentro de casa. Não importa se tua família é de 2, de 3 ou de 5. Não importa se a tua família já dispersou, teus filhos já casaram. Mas o verso 13 diz uma coisa interessante: e todas as famílias estavam em pé diante do Senhor. Havia um movimento dentro de casa. Eu quero convidar você a fazer o movimento de dentro de casa, nas células, na família. Agora é voltado para a família. Faça o movimento da tua família. Se um quer fazer contigo, se 2 querem fazer contigo, eu não sei, mas convida aquela pessoa da tua família, faz dentro de casa, amanhã, ou quem sabe hoje à noite, vem aqui, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Espírito Santo que venha até nós. Muitas vezes eu estou em casa, sozinho, preparando a palavra de Deus, e começa a instalar tudo dentro de casa. Já teve essa experiência? Instala, bate porta, não está ventando, está tudo fechado. Eu já acostumei. Eu digo assim: brinca aí, fica com os teus brinquedos, que eu estou aqui com o Senhor, e tu está repreendido em nome de Jesus. Daqui a pouco o treco para. E eu não estou ficando doido não, isso acontece. A opressão vem.
as artimanhas para te tirar do foco, te tirar a atenção. Então ore dentro da tua casa, chame teus filhos para orar, coloca as mãos sobre eles. Vocês que vieram no festival da criança, não é só levar a criança no brinquedo ou na igreja, você tem autoridade, quem tem autoridade sobre os teus filhos é você, não importa se eles têm 50 anos, coloca a mão sobre ele, ora por eles, clama por eles, e Deus vai agir no coração deles. E as famílias estavam em pé diante do Senhor. Houve um mover dentro de casa. E tem que haver um mover dentro de casa, porque sabe uma coisa? O primeiro lugar que o diabo quer atacar é a tua casa. O primeiro lugar que ele quer desestabilizar é a tua casa. O primeiro lugar que ele quer destruir é a tua casa, porque se ele destrói a tua casa, ele destrói você, ele destrói a tua estrutura, e ele destrói a igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque juntos nós somos melhores. Juntos nós somos melhores na igreja, mas juntos nós somos melhores em casa. Levanta a palavra na tua casa, levanta um clamor, deixa estalar, deixa a porta bater, deixa as coisas erradas acontecerem. Vai acabar a luz, tu vai ficar apavorado, vai cair raio, mas você vai prevalecer. Olha aí, juventude, vocês têm que ver um filme, Mississippi em Chamas. Eu adoro cinema e tem filmes antigos que são imbatíveis, que a nova geração não conhece, só conhece aquelas coisinhas eletrônicas. Quem estrelava o filme era Gene Hackman, galã, aquele cara altão, bonitão, e ele era da Polícia Federal. O conteúdo do filme é sobre a Ku Klux Klan, a perseguição racial em Mississippi. E tinha um assistente. O assistente devia ajudar o seu líder, que era o Dick Hackman, e ele só ficava desestimulando o cara. Olha, vocês que estão aqui, vocês têm que estimular a gente. Se vier com palavra de cansaço, vai para casa. A gente tem que estar junto na guerra, está todo mundo crendo. E a perseguição da Ku Klux Klan foi tão violenta, queimando igreja, queimando pastor, queimando a população, que o pequenininho, era o Jimmy Hackman e o pequenininho disse: eu vou embora, eu não aguento contra esses caras, a gente está fazendo de tudo. E tem uma cena muito interessante, que tinha um carro parado, aqueles carros antigos. O Jimmy Hackman pega o cara pelo colarinho, que às vezes dá vontade de fazer isso, dá um golpe nele engraçado e joga ele no capô do carro, e diz assim: você não vai desistir, porque nós temos isso. E ele puxa a insígnia do FBI. Nós temos isso, nós temos autoridade, nós somos colocados aqui, e nós vamos vencer este inimigo. Entendeu? Você não vai desistir. E quando eu vi aquela cena, deu vontade de dizer, e digo até hoje, às vezes dá vontade de pegar alguns pela gravata, colocar no capô do carro e dizer: vocês têm isso. Vocês não têm o escudo do FBI, vocês têm a palavra da verdade, a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que cura. Então não desista, vocês têm isso. A começar dentro da sua casa. E vem a quarta coisa que a guerra gera na gente. A guerra gera dependência de Deus, a guerra gera unidade do povo, a guerra gera unidade familiar. Quarto, a guerra gera uma resposta de Deus, porque Deus não deixa seu povo sem resposta. Amém ou não? Está muito ruim. Deus não deixa seu povo sem resposta. E Deus de repente usou um cara que não sei nem quem é, não tem fama, e o nome do profeta era Jaziel. Jaziel levantou no meio da assembleia, no meio daquele povo reunido, e disse assim: tem uma palavra do Senhor. Mas era do Senhor, não era profetada não. Cuidado quando tu abrir a tua boca. Aliás, porque a Bíblia condena aqueles que falam em nome do Senhor, sem o Senhor ter mandado falar. Cuidado. Cuidado com essas bobagens que você ouve por aí. Mas aquele homem tomado pelo Espírito do Senhor disse assim: não tenham medo,
Não fiquem desanimados por causa desse exército enorme que se levantou, pois a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. A batalha do Senhor. Eu não entendi nada do que eu li, eu não compreendi o que Deus estava querendo, mas Deus disse, a batalha do Senhor, e eu espero que o Espírito Santo fale a quem tem que falar nessa noite. Eu estou dizendo a você como profeta, e o Espírito vai falar contigo. Não desanime, não fique com medo desse enorme exército que se levantou contra a tua casa, contra os teus filhos e contra a tua vida, pois essa batalha que você está vivendo não é tua, essa batalha é do Senhor. Quando Jaziel disse isso, Deus deu uma estratégia a Josafá. Toda vez que a palavra de Deus vem, ela vem completa, ela vem clara, ela vem estratégica. Deus é estratégico. E a batalha não era do Senhor, a batalha não era de Deus. Por que que o exército de Israel tinha que ficar em posição de enfrentamento? Que Deus podia ter dito a eles, olha, larguem as armas, relaxem. Fica sentado, que eu vou destruir todo mundo. Não foi isso. Deus disse assim, fiquem em posição de confronto. Quando eu leio isso aqui em 2 Crônicas 20, eu me lembro de Jesus, no Getsemane. Eu me lembro de Paulo. Resistir. Postura de soldado de Deus é postura de enfrentamento, não é postura de medo. É a postura de estar ali como soldado de Deus, é postura de soldado. Postura de soldado. Não se acovarde. Não pense que tudo isso não está debaixo do controle de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui importante, baseado na Escritura. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. Você pode não estar entendendo o que Ele está fazendo, mas Deus não perdeu o controle de nada. Repete isso, professa isso agora. Deus sabia tudo o que ia acontecer antes de acontecer. Sim ou não, igreja? Deus não perdeu o controle de nada. Fica na posição de enfrentamento, e eu vou dar uma estratégia. Agora deixa eu dizer uma outra coisa importante que o Espírito nos traz. Cada batalha da vida tem uma estratégia diferente. Há tantas estratégias na Bíblia, no Velho Testamento, que uma hora Deus fazia de uma maneira, outra hora Deus fazia de outra. Esse Deus é muito criativo, e tem os seus propósitos. Tem horas que Ele manda o povo pegar nas armas, tem horas que Ele manda o povo avançar, tem horas que Ele manda o povo parar, tem horas que Ele manda soldado lamber água. O que eu estou dizendo aqui é muito importante para nós. Eu vou repetir que o Espírito Santo traduza. Cada batalha da sua vida tem um tipo de estratégia. A batalha, às vezes, que você vive na sua família, com seus filhos, tem um tipo de estratégia. A batalha de uma enfermidade tem outro tipo de estratégia. Deus dá estratégias, a maneira certa de batalhar, a maneira certa de brigar, a maneira certa de enfrentar. Mas uma coisa é certa, em todas as estratégias, a postura é de guerreiro. Como é que é a postura de guerreiro? É assim, sentado como vocês estão? Relaxados, no ar-condicionado? Postura de guerreiro. Vamos exercitar aqui a postura do guerreiro. Quero ver você em postura de guerreiro. Fique à vontade, que agora nós vamos condenar quem vai para a guerra e quem não vai. Se coloque em postura de guerreiro. Eu sou agora, disfarçadamente, um comandante da batalha. Estou olhando aqui, estou reprovando pelo menos uns 3 aqui na frente. Postura de sono, está repreendido em nome de Jesus. Postura de guerreiro não é postura de lavando mão. Postura de combate, gente. Igual um comandante faz com um soldado. Como é que é? Quando Gideão disse assim, Deus é tremendo, criativo, manda lamber a água. Como é que lambe a água? E diz a Bíblia que todos que se abaixaram foram reprovados. Lambe a água.
Deus não quer você agachado, intimidado e não olhando ao redor em vigilância. Aqueles 300 que lamberam as águas, mas não se curvaram diante do inimigo, esses foram escolhidos por Deus. Que você essa noite seja escolhido por Deus para essa batalha, em nome do Senhor dos Exércitos. Não tenha medo, porque essa batalha é do Senhor. Tem apenas uma postura de guerreiro, em nome de Jesus. Glorifique o Senhor e senta. Agora que o exército sentou, vou contar uma história. Acho que já contei aqui, mas tem muita gente nova, posso contar de novo. É bom quando a igreja cresce que ser repetitivo. Tem um pastor amigo nosso, homem de Deus, de oração. Olha o que aconteceu. Bandido entrou na casa dele. Mas pastor, bandido entra na casa de pastor? Entra. E o bandido entrou, amarrou a família do pastor, amarrou o pastor, e o pastor está lá, amarrado. E o bandido pegou o carro do pastor. Olha que bandido desgraçado, literalmente, não tinha graça nenhuma. Ele colocou tudo que o pastor, que era pobre, que lutou tantos anos para comprar aquelas coisas que tinha pouca coisa em casa, ele botou tudo no carro do pastor e ia fugir. Família amarrada, parece que tinha mais de um. O outro estava lá fora. Isso aconteceu aqui no estado do Rio. Isso é fato. Quando o ladrão ia saindo, o pastor amarrado disse assim: já vai embora? O bandido se espantou. Eu estou aqui com o comando da situação, arma na mão, o cara amarrado, com essa voz, você sabe que a voz passa muita coisa. Que autoridade é essa? Você vai embora? Aí o bandido olhou para o pastor e disse: eu vou. Não vai não, porque ninguém que entra na minha casa sai sem receber oração. Abaixa a arma que eu vou orar por você. O bandido abaixou. Não faça isso de novo, isso aconteceu lá. É melhor você entregar tudo. Você não é o pastor, aquele pastor Jorge. E ele abaixou, e o pastor começou a orar amarrado. Senhor Deus, Senhor, tem misericórdia desse homem. Entrou na minha casa, amarrou minha família, levou minhas coisas. Deus, eu estou vendo aqui o inferno se aproximando dele. Esse homem vai queimar até a última, Senhor. Ele vai sofrer muito, não vai ter salvação para ele, Senhor. Senhor, que coisa triste, esse homem vai se arrebentar na terra e nos céus, lá de baixo. O inferno está preparado para ele. O pastor está orando, o homem disse assim: peraí pastor, vamos negociar. Isso aconteceu, vamos negociar. E o pastor negociar com o quê? O senhor orou de uma maneira aí que eu estou com medo. Então vamos fazer o seguinte, vamos desfazer o roubo. Eu vou pegar o seu carro, eu tenho que ir embora, eu vou deixar o seu carro amanhã, 6 da manhã, debaixo da ponte da cidade. Era uma cidade pequena do estado do Rio, e eu fiquei admirado com esse bandido, que um cara de palavra, não é? Um cara, bandido sério. 6 horas da manhã, eu deixo o seu carro com suas coisas lá debaixo da ponte. Sabe o que aconteceu? Deixou. Olha que bandido honesto. Não é? Tem bandido honesto. Isso tem outras interpretações. Domingo seguinte, o pastor está pregando na igreja e, pela inspiração da experiência, resolve pregar onde? O ladrão da cruz. Está o pastor pregando, quem é que entra pela porta? O bandido. O bandido que roubou sua casa. E na hora do apelo, o homem foi à frente. Pediu perdão a toda a igreja e àquele homem. Porque o pastor não estava brincando de orar. Ele tomou uma posição de enfrentamento. E a posição de enfrentamento não é a posição de ficar forte e valente. É a posição de oração. Quando você se colocar na posição de oração,
vigiando e não dormindo, velando com o Senhor em oração e clamando, Deus vai responder. E essa história de Josafá termina, e eu quero dizer da quinta coisa, do quinto aspecto, que a guerra pode trazer a nós e gerar em nós. A guerra gera adoração. Que interessante, ministradores de adoração, Mariá, Guilherme, todos que estão aqui, André, Priscila. Antes da guerra acontecer, adoraram. O verso 18, em posição de enfrentamento, jejum e oração, se lembram? Parece que o segundo livro de Crônicas, capítulo 20, cai como uma luva no momento que a gente está vivendo. A conclamação é a unidade das famílias, a unidade do povo de Deus diante de uma luta, diante de uma guerra iminente. Mas quando o Senhor falou com eles, eles começaram a adorar, não tinham vencido nada, não tinha acontecido nada. Por que adoraram? Adoraram, olhem para mim, você que está na internet aqui, adoraram pela fé. O justo viverá da fé. E eles começaram, diz a Bíblia, e os levitas começaram a cantar. Versículo 18, Josafá prostrou-se com o rosto na terra. De novo, o líder que se prostra toda hora com o rosto na terra. E todo o povo prostrou-se junto e adorou. E os levitas levantaram-se. Os levitas eram todos que cuidavam das coisas do templo, os cantores, os servos da recepção, e todos levantaram-se e louvaram a Deus. A guerra não havia começado. E Josafá agora é ele o líder tomado pelo Espírito Santo, versículo 20, e declara: tenham fé no Senhor. Como é difícil ter fé. Tenham fé no Senhor. Não é ilusão sua achar que tem fé grande. Ah, pastor, eu tenho uma fé enorme. Mentira. Porque Jesus Cristo disse que aquele que tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, é isso aqui, o diâmetro é pequenininho, um grão de mostarda. Quem tivesse uma fé desse tamanho era capaz de transportar montanhas. Montanhas de exército, montanhas de problemas, montanhas de crises. A nossa fé é pequena, como é difícil ter fé. A gente tem fé e luta, é soldado aqui. É muito fácil ser soldado aqui, difícil é ser soldado amanhã, difícil é ser soldado sozinho, difícil é ser soldado na crise do trabalho, difícil é ser soldado diante dos ímpios. É fácil aqui no cântico pisar a cabeça do inimigo, com todo mundo junto, dando a mão para você. Difícil é pisar a cabeça do inimigo quando ele está diante de você sozinho. Josafá adorou. Tenham fé no Senhor. Que essa palavra seja dita pelo Espírito Santo a você, e você será sustentado. Ele não elimina a batalha. Ele não elimina a batalha. Você será sustentado. Tenham fé na vitória. Tenham fé na vitória. Foi isso que os motivou, que os levou a cantar, a adorar antes da batalha. Eles adoraram antes, porque eles tinham fé na vitória do Senhor. Mas não pararam de louvar, louvaram durante. Louvaram antes, louvaram durante. Havia até um cântico, eu já vi muitas músicas feitas nesta letra da oração de Josafá, do texto de Josafá. Deem graças ao Senhor, por seu amor dura para sempre. Eles começaram a dizer isso. Eles estavam dizendo: dê graças ao Senhor, eu te dou graças, Senhor, porque o teu amor dura para sempre. Eles exaltaram o amor de Deus, exaltaram o amor de Deus, o Deus do passado, o Deus de Israel, o Deus das vitórias, o Deus das batalhas. O teu amor dura para sempre. O amor que agiu lá, age agora.
enquanto eles cantavam, verso 22, quando começaram a cantar, entoaram louvores, o Senhor preparou emboscada contra o inimigo. Uma guerra doida, esquisita. Moabitas, amonitas e moradores do Monte Seir mataram-se entre eles. Como é que foi isso? Não sei. Deus baratinou a consciência. Um foi matando o outro. Os inimigos se morderam. Os inimigos se automutilaram. Os inimigos se atacaram. E todos foram mortos. E o povo de Deus, em posição de batalha, cantava. Agora imagina você, imagina o povo de Deus. Um povo em jejum, um povo em oração, um povo louvando. Não há demônio que resista. Não há inimigo que fique em pé. Não há como você não ser vitorioso. Eles oraram antes, oraram depois, eles louvaram antes, louvaram durante e louvaram quando tudo acabou. Verso 26 diz assim: no quarto dia se reuniram no vale de Beraca. No quarto dia, Deus destruiu tudo em 4 dias. No quarto dia, no vale de Beraca, louvaram de novo ao Senhor. O louvor ao Senhor está antes, está durante e está depois. A adoração está antes, está durante, está depois. Adoração pela fé, antes que a vitória chegue na tua vida, antes que os 40 dias acabem, antes que a resposta chegue, glorifique pela fé, diga: eu já venci, eu sou mais que vencedor, e a vitória do Senhor a minha força é. E foi na adoração coletiva em unanimidade. Olha aí, povo de Deus, juntos somos melhores. Foi na unidade, o povo junto, orando antes, durante e depois. As famílias em pé juntas. Diz a Bíblia, até os bebês de colo. Você vê um bebezinho, acha que é um pequeno ser inocente, sem consciência desenvolvida, com a cognição em forma ainda, sendo formada. Você acha que aquilo não é nada. Você sabe que aquele bebê comove o coração de Deus, é criatura do Senhor. Aquilo alegra o Senhor. Quando a Bíblia diz, e Jesus que disse isso, não impeçam dos pequenininhos virem a mim, o bebezinho também. Quando você pegar o seu bebezinho em casa, não sei quem tem bebezinho em casa, hoje apresentamos um monte de bebezinho aqui, um monte. Quando o Senhor olha para aquele bebezinho, Ele criou, Ele forjou desde o ventre da mãe do bebezinho, Ele se alegra com o bebezinho, aquele bebezinho também glorifica o nome do Senhor. E todos, até as crianças de colo, na presença de Deus. E o que me maravilha na conclusão desta palavra é que Deus não deixa seus filhos sem resposta. Anote isso. Deus não deixa seus filhos sem resposta. O problema não é de Deus, é nosso. Nós somos incompetentes para ouvir. A nossa mente é tomada de ansiedade, é tomada de pensamento intrusivo. Você já viu quando você está orando, entra um monte de coisa na cabeça para te desviar? E você começa a pensar no dia de manhã, na comida, no trabalho, e você está orando, aí você volta, aí você vai, repreende pensamentos intrusivos. Amanhã às 6:30 da manhã, quando vocês chegarem aqui, cheguem com isso aqui lido. Se você não consegue ler 3 páginas, tem alguma coisa errada na tua cabeça. E não pensa que é teu alto sacrifício que vai comover a Deus, não. Isso é a nossa obrigação. Ninguém está fazendo chantagem com Deus. Estou botando a faca no pescoço de Deus. Está vendo? Está vendo como é que eu sou bonzinho? Está vendo como é que eu jejuo? Está vendo como é que eu oro? Então o Senhor vai fazer o que eu quero. Não é nada disso. Você vai aprender a deleitar-se no Senhor. Você vai aprender a agradecer ao Senhor, a louvar ao Senhor, antes, durante e depois. Você vai colocar a tua vida na mão do Senhor, e é isso que nos dá prazer. O prazer principal da vida de uma pessoa é comunhão com o Senhor. Josafá disse uma coisa importante
Fica com essa frase: Senhor, a luta da minha vida pode ser dura, mas os meus olhos estão postos em Ti. Os olhos não podem estar nos inimigos, os olhos não estão nos outros exércitos, os olhos não estão nas dificuldades, os olhos não estão em outro lugar, os nossos olhos estão postos em Ti. E que a gente possa clamar pela unidade da igreja. O mundo conhecerá que somos um, e esta unidade proclamará o Senhor. Disse Jesus: que sejam um, como eu e tu somos um. Que coisa linda! Que eu e tu sejamos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. A maior pregação evangelística da igreja é a unidade. É na dor que os exércitos se juntam, que pessoas se unem aos seus países para lutar. É na dor que a unidade vem. As horas mais difíceis da nossa vida só pode ser enfrentada na unidade. Meus irmãos, alguém pergunta: pastor, qual é o nosso lado? Eu estou impressionado com a nojeira do ser humano, com a nossa nojeira. Estão polarizando o sofrimento e a guerra. Que ridículo, que ridículo. Está aí na internet? Que ridículo. Se eu tomar partido, eu sou de A, eu sou de B. Que ridículo. Eu sou de direita ou de esquerda, que ridículo. É muito ridículo. Não seja ridículo. Nós recebemos nesta igreja aqui um judeu, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, que deu aulas sobre o judaísmo aqui, Dr. Hoffman. Mas nós recebemos aqui o pastor da maior igreja do Egito 2 vezes, um dos homens mais fantásticos que eu já conheci, pastor da igreja de Casa do Bara, no centro do Cairo, pastor Samé Mauri. Quando pregou a primeira vez, foi no templo da Janário de Carvalho. Eu falei: Senhor, que homem é esse? Eu me lembro do Ricardo Gondim, pastor da Assembleia de Deus, que dizia assim: é maravilhoso ouvir um grande pregador. O Espírito Santo saía das entranhas de Samé Mauri. Eu me lembro do sermão, e numa outra vez ele veio aqui. Ele é árabe. Ele é pastor no Egito. Sua igreja tem milhares de pessoas, e um dos trabalhos mais relevantes que ele tem é no lixão do Cairo. Ele entra com a igreja no lixão. Olha aí, turma do condomínio, ele entra no lixão e tem resgatado centenas. Ele contou uma coisa nessa igreja, uma experiência com um homem árabe chamado Issa Samara. Quando o grupo soube que ele era cristão, quis matá-lo. Ele estava sentado numa cadeira de barbeiro, e os homens fuzilaram. E como Deus tem feito no meio deles, e Deus tem os seus métodos, as estratégias são diferentes. A estratégia com o brasileiro é uma, a estratégia lá é outra. O negócio lá é mais pesado. E Samé contou para todos nós que o homem não morreu, como se nada tivesse entrado no seu corpo. E o terrorista dizia: você tem que estar morto, eu atirei em você, eu vi a bala entrando em você, eu vi o sangue saindo de você. E o homem estava em pé. E o homem disse ao terrorista: sim, você viu a bala entrando no meu corpo, você viu o sangue saindo do meu corpo, mas eu quero declarar uma coisa que você ainda não viu, que na hora que você atirou, havia uma mão na frente do meu corpo, era a mão de Issa, era a mão de Jesus. E assim, aquele homem cai de joelhos na barbearia do Cairo
e confessa isso, Jesus Cristo como seu Salvador. Existe muita gente vendo isso, como vilas inteiras, como muitos, e como Deus ama os árabes. Deve ter gente aqui descendente de árabe, como Deus ama os palestinos, como Deus ama os judeus, como Deus ama os ucranianos, como Deus ama os russos. Já contei aqui uma vez que eu fui para a Rússia, achando que aquele povo era seco, frio, esquisito. Encontrei um povo igualzinho a nós, sensível, um povo que ouvia a palavra e chorava. Aí diziam assim, ia para uma igreja, eles falavam assim, quem que é pastor? Aí levantavam uns 4, vai pregar todo mundo. Eu falei, que isso? E olha, não era cultinho em 2 horas não, que 1h45 você está no relógio. Hoje o cara está, eu vou perder o Fantástico. Vai tomar banho. O Fantástico está gravado, vê depois, se você é tão tarado pelo Fantástico. Era 3 horas, 4 de culto, 5. Eu perguntei, meu irmão, curiosidade, por que que vocês botam todo mundo para pregar? Se eu fizer isso lá na igreja, me matam. É um pregador só e tem que pregar pouco. Ele falou que por tantos anos de opressão, tantos anos, Senhor, ouvia a palavra de Deus. Na época soviética, muitos estavam na cadeia, só tinham uma folha da Bíblia, uma folha. E ele disse, o meu pai tinha uma folha, era a folha que ele lia para a família, era a única folha, que quando nós fomos libertos disso, nós temos sede da palavra. Então vocês que vieram aqui, preguem, preguem, preguem. A gente tem que depender dele. A guerra não é nossa. Deus não perdeu o controle. Ele ama todos. Saia de polarização em nome de Jesus. Para com isso. Dividir agora a tua família. E perguntaram, e sempre perguntam para mim, o senhor não vai se posicionar? Vou. Eu estou posicionado. Eu estou consciente, posicionado na palavra. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Não tem outro, não tem lado. Sai dessa imaturidade, se posicione na palavra e vamos orar por essa gente para que se prostrem diante de Jesus. Essa batalha é de Deus, é só Deus, é por Deus. Seja qual for a batalha da sua vida, levante um clamor. Vou convidar você a ficar em pé como soldado, e nós vamos levantar um clamor ao Senhor. Eu queria que você abrisse a sua boca e orasse. Que texto lindo de Josafá, que texto maravilhoso. O texto que fala que sem unidade não tem vitória, sem unidade nós vamos perder, e a unidade nos leva à presença do Altíssimo. Glorifique o Senhor, adore antes, durante e depois. Eu queria que você agora levantasse um clamor pelos povos que estão sofrendo muito mais do que nós. Ore agora por Israel, ore pela faixa de Gaza, ore pelos palestinos, ore pelos árabes, ore. A nossa posição é a posição do Evangelho, a nossa posição é a posição de Cristo. Levante um clamor por esses povos, chore por eles na sua casa. Não é possível ver as cenas que você está vendo sem chorar, sem quebrantamento. Que isso se manifeste, que Jesus se manifeste. Essa batalha do Senhor, a batalha da tua vida do Senhor, você só vai vencer com jejum, oração e unidade. Jejum, oração e unidade. Jejum, oração e unidade. O fogo não vai te queimar se tiver jejum, oração e unidade.
As águas não vão te afogar se tiver jejum, oração e unidade.